Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal. E o vídeo de hoje eu vim contar pra vocês quais foram os livros que mais me marcaram na vida. E assim, foi difícil, mas não foi difícil fazer essa lista, porque assim, tem uns que vêm logo de cara, mas tem outros que foi já mais difícil escolher, porque eu queria colocar muitos livros também nessa lista, mas eu quis escolher só os que me marcaram de verdade. Talvez falte um ou outro aqui nessa lista, mas assim, me perdoem, mas eu tentei, assim, pensar ao máximo em qual colocar. E aí essa lista tem 10 livros e eu não vou me estender demais, senão, assim, porque eu falo muito, né? Então o vídeo vai ficar com 30 minutos, sei lá. E assim, quem me conhece, quem acompanha o canal aqui já há mais tempo, sabe que eu gosto de livros sofridos. Eu gosto de ler livros com temas pesados, então assim, não estranhem se vocês olharem pra essa lista e só verem livros que sejam pra chorar, livros tristes, que provavelmente a maioria deles são. Mas assim, a gente não tem como escolher a história que vai marcar a gente, né? Simplesmente o livro chega e crava ali no nosso coração e já era, não tem mais como. Vou começar falando do livro que mais me fez chorar. Eu já falei aqui desse livro e eu falei que foi o único livro que eu chorei lendo, mas eu lembrei que teve um que eu chorei lendo também, que foi com o livro A Estrela que Nunca Vai Se Apagar. Só que eu chorei, mas não foi um choro, assim, um choro com vontade, um choro de litros, sabe? O choro real oficial aconteceu com Como Eu Era Antes de Você. E toda vez que eu vejo o filme, eu choro. Toda vez que eu lembro dessa história, eu fico triste, só de pensar, assim. E eu acho que se um dia eu fosse reler, que eu acho que não é o caso, assim, de... não num futuro próximo, eu acho que eu iria chorar também. Esse livro aqui, acho que todo mundo conhece também. A maioria dos livros que eu vou falar aqui, todo mundo já conhece, tá? Porque não tem nenhuma novidade aqui. Mas nesse livro aqui, a gente acompanha a história da Lou, né? Que ela vai cuidar do Will. Os pais do Will contratam ela, com um objetivo específico, porque o Will, ele sofreu um acidente que deixou ele usando cadeira de rodas, então ele precisa da ajuda de uma cuidadora e de enfermeiras. Ele ficou com a saúde bem debilitada depois desse acidente. O estado mental dele também ficou bastante abalado depois desse acidente. Então contratam a Lou pra cuidar dele, mas também um objetivo em específico, que aí, não sei, talvez seja spoiler, talvez não, mas acho que todo mundo conhece essa história. Quando eu fui ler, eu não sabia de nada, então isso me pegou de surpresa, assim, ó. E me lascou demais, então acho que por isso que eu chorei tanto lendo esse livro. Foi, assim... Cara, eu chorei muito lendo esse livro, de tipo, eu tinha que parar porque eu não conseguia enxergar, assim, de tantas lágrimas que estavam nos meus olhos, não conseguia enxergar as letras do livro e tava molhando as páginas, então esse livro aqui carrega muitas lágrimas. E é isso, então esse aqui é um que vai entrar na lista. Eu esqueci de falar, mas eu não tô colocando nem em ordem, assim, qual me marcou mais e qual me marcou menos, tá? Não tem, tipo, em primeiro, em terceiro, sei lá. Esses 10 aqui me marcaram da mesma maneira, mas de maneira diferente. Agora, esse livro aqui, ele me marcou tanto, mas tanto, que eu senti a necessidade de dar pra alguém essa história. Que é uma coisa que não acontece, tá? Eu sou muito ciumenta com meus livros, eu não gosto nem de emprestar meus livros. Mas com esse livro aqui foi diferente. Então é por isso que eu nem tenho ele em mãos aqui, mas eu vou deixar a capa aqui, que é do livro Extraordinário. Essa história também provavelmente você já conhece, né? E foi um livro que me marcou muito. E eu acho que o fato de eu ter dado ele pra alguém foi, assim, o ponto crucial, sabe? O ponto-chave, assim, pra eu ter colocado ele para os livros que mais me marcaram na vida, porque eu nunca fiz isso com nenhum outro livro. Esse livro, ele causou um impacto muito grande na minha vida e um impacto positivo, sabe? Mudou o meu jeito de pensar, assim. Então eu queria que esse mesmo sentimento que o livro causou em mim causasse na outra pessoa. Então foi por isso que eu dei. Esse livro, ele vai contar a história de um menininho que eu esqueci o nome, meu Deus. Olha, gente, eu acho que eu tenho amnésia literária. Porque assim, eu nunca sei o nome dos lugares, eu nunca sei o nome dos personagens, eu esqueço, gente. E a história me marcou, mas eu esqueci. Mas ele vai contar a história de um menininho que tem deformidade facial. E aí, ele sempre foi criado dentro de casa, né? Porque os pais, eles tinham um senso protetor muito grande com ele, né? Com medo da reação das pessoas, com medo de como as pessoas iriam agir com ele. Então, sempre tentaram ficar com ele dentro de casa. Até que quando ele completa 7 anos, ele decide que quer entrar na escola, e aí a gente vai acompanhar toda essa trajetória dele entrando na escola, ele fazendo amigos, como que as pessoas reagem. E às vezes, assim, inconscientemente, as pessoas reagiam. Tipo, só a forma que a pessoa olhava ou tentava não olhar pra ele já era uma forma que
as pessoas estavam julgando ele, entendeu? E aí a gente acompanha essa trajetória dele na escola, a transformação, a revolução que ele causa ali na escola, né? E nesse livro a gente tem alguns pontos diferentes. Ah, o nome dele é Aug. Eu acho que é Aug. August, né? Não é August o nome dele? Eu acho que é. E aí, esse livro, do nada, né? Bom, esse livro ele tem a perspectiva de outros personagens também, tem de alguns amigos dele, tem da irmã dele, e foi muito legal conhecer essa história também. E aí, em terceiro, eu coloquei o livro Minha Sombria Vanessa, e já deixo o aviso aqui que ele tem gatilhos, tá? A maioria dos próximos livros tem gatilho, tá? Esse aqui ele vai contar a história da Vanessa, e aí a gente acompanha a vida dela no passado e no presente. E a Vanessa foi uma menina que se relacionou com o professor dela, né? Então, no passado a gente acompanha essa relação dos dois e no futuro, no presente, aliás, a gente acompanha o impacto e como que a Vanessa tá depois de todos esses anos. O negócio desse livro aqui é que a Vanessa, as reações dela não é nada que a gente espera, então talvez isso cause um desconforto quando a gente tá lendo, porque a gente tem nítido na nossa cabeça uma ideologia, assim, sabe? Um pensamento crítico em relação a certos assuntos, por exemplo, relação entre aluno e professor, em relação à pedofilia, e quando a gente lê e quando a gente se depara com a Vanessa, a gente fica se questionando, sabe? Tipo, cara, tá na tua frente, como é que tu não enxerga? Então, assim, foi muito legal ler esse livro aqui, foi extraordinário. Esse próximo livro aqui eu também não tenho ele, que é Stolen, então a capa vai ficar aqui na tela em algum lugar. O livro Stolen vai retratar muito pra gente a síndrome de Estocolmo, então a gente vai acompanhar ali a história de um sequestrador e de uma garota sequestrada, de uma menor de idade sequestrada. Então a gente acompanha a história do dia desde que ela foi sequestrada, né, até o sequestro que tá acontecendo ali de fato. E assim, esse tipo de livro eu acho que não cabe muito a gente ficar contando a sinopse porque estraga, mas só pelo fato de já dizer que é síndrome de Estocolmo, que se trata o livro, já dá pra ter uma noção do que vai acontecer, né? Pra quem não sabe, a síndrome de Estocolmo é quando a pessoa raptada acaba criando laços assim, criando sentimentos ou tentando entender o seu sequestrador. Então é mais ou menos isso que vai acontecer. É uma história que me marcou demais. Nossa, eu fiquei muito sentida nesse livro, fiquei muito sentida de verdade. O final talvez não agrade a todo mundo, mas dá pra entender. E ele ficou meio aberto também o final, tá? Mas assim, dá pra entender. Nossa, eu gostei demais. Muito. E também falando sobre livros que falam sobre sequestro, eu decidi colocar nessa lista o livro O Colecionador, do John Fowles. Esse livro aqui, ele é bem mais conhecido do que Stolen, acredito eu, mas também fala sobre sequestro, mas eu acho que não tem tanto a pegada de síndrome de Estocolmo assim, tá? O legal desse livro aqui é que a gente acompanha a perspectiva do sequestrado e do sequestrador. E às vezes, acompanhar a perspectiva do sequestrador pelo menos aconteceu comigo, e eu acho que acontece com outras pessoas quando estão lendo esse livro também, que acabam entendendo e às vezes, assim ó, é muito grave o que eu vou dizer, mas às vezes acabam torcendo e acreditando e assim, gostando do sequestrador. Talvez seja uma síndrome de Estocolmo reversa, sei lá. Ler a perspectiva do sequestrador deu um toque totalmente diferente na história. E o final, assim, o final é maravilhoso desse livro. Assim, maravilhoso assim. Vamos lá. Eu gostei, mas não gostei. Mas eu gostei também. E é isso, então tá aqui pra mais um livro que me marcou na vida. Gente, vocês estão anotando aí? Porque eu só tô dando dica boa, tá? Eu só dou dica boa. Eu simplesmente dei a ideia da gente cortar o post-it no meio com estilete. Aí algumas pessoas fizeram também, foram na minha ideia e a gente se lascou, porque todo mundo cortou tudo errado. Ou seja, eu só dou ideia errada, entendeu? Anotem, galera, anotem. Agora, esse livro aqui foi o livro que eu relutei muito, mas muito, assim, pra ler. Eu não queria ler de jeito nenhum, mas até que eu decidi ler. E não sei, assim, foi uma boa escolha e não foi uma boa escolha ter lido ele, porque é um livro com um tema muito pesado, que é o livro Proibido. Esse livro aqui, ele não é tão conhecido, eu acho que ele já foi hypado, assim, há muito tempo atrás. Hoje em dia, acho que talvez não seja tão conhecido, mas ele tem um assunto muito pesado, tá? Então, alerta gatilho aqui. Esse livro aqui, ele vai falar sobre incesto, então por isso a minha relutância, né, por isso a minha vontade de não querer ler esse livro, porque a gente tem uma ideia muito clara na nossa cabeça, a gente tem uma convicção muito forte em relação ao incesto, e eu continuo tendo, tá? Continuo tendo essa ideia até hoje, mas esse livro aqui, ele me marcou demais.
nossa, ele me marcou demais. Porque a gente consegue entender o que levou os personagens a fazer aquilo e é uma história muito triste. É uma história muito, muito, muito triste. Ela me marcou demais. Talvez, não sei, acho que não chorei nesse livro, mas talvez, tipo, tenha ficado com o coração apertado, sabe? Os olhos marejados. Foi um livro que me marcou muito. Eu amo esse livro de paixão. Mas não é um livro para todo mundo. Ele realmente muito pesado. Eu continuo não concordando com tudo que se passa aqui nesse livro, mas, nossa, é um livro muito tocante, é um livro muito marcante. Então, assim, tá aqui minha dica, mas não tá aqui minha dica, tá? Porque eu não tô indicando tanto assim não, que esse livro aqui é muito pesado, tá? Gente, eu acabei de perceber que tem outro livro que fala sobre sequestro, que é o livro O Quarto, que às vezes é conhecido como O Quarto de Jack, né, por causa do filme e tal. Esse livro aqui, ele vai contar a história do Jack e da mãe dele. A mãe dele foi raptada, ela foi raptada pelo tio Nick, velho Nick? Pelo velho Nick, que é como o sequestrador é conhecido. E a mãe acaba engravidando do Jack no período que ela tá sequestrada ali. Então o Jack nasce dentro daquele casulo ali, né? Ele acaba ficando os primeiros anos da sua vida enclausurado ali naquele quarto, por isso o quarto, né, o nome do livro. E ele não conhece nada lá fora, então pra ele o mundo é aquele quarto. Então a gente vai acompanhar toda essa história de vida do Jack. É um livro espetacular, eu gosto muito desse livro, ele também é um livro tocante, tem gatilhos, tá? Mas assim, é um livro maravilhoso. Agora os próximos 3 livros eu acho que foram os que mais me marcaram. Eu falei que não tinha top, não tinha ranking assim, né? Mas esses 3 livros eu acho que tem um lugarzinho especial no meu coração. E todos esses 3 têm gatilhos e acho que são os livros mais pesados dessa lista. Acho que Proibido também é bem pesado, mas esse aqui talvez seja um pouquinho mais pesado, não sei. O mais leve dos 3, assim, eu acredito que não dá pra comparar também, que são assuntos diferentes, mas eu acho que o mais leve, na minha opinião, dos 3, é o livro É Assim Que Acaba, da Colleen Hoover, apesar de ser o livro que talvez tenha mais me marcado, assim. Esse livro aqui, ele vai falar sobre relacionamento abusivo. Eu li ele faz tempo e eu acho que se eu lesse hoje em dia, eu ia fazer muito mais marcação do que eu fiz. Eu acho que ele iria me marcar muito mais do que ele já me marcou. E um ponto, assim, que talvez se compare com Minha Sombria Vanessa foi a questão da personagem não agir conforme as nossas expectativas, né? Porque a gente tem um pensamento também muito claro, muito formado. Quando a gente vê um relacionamento abusivo, a gente fala: cara, por que ela tá ali se ele tá fazendo esse tipo de coisa com ela? A gente sempre acaba dando esse olhar julgador, né, sobre o relacionamento abusivo. E ler esse livro aqui esclareceu muitas coisas na minha cabeça. A situação desse livro aqui aconteceu perto de mim, então talvez por isso tenha me marcado tanto o livro, né? E no final de tudo, no final da história, a Colleen Hoover falou que era história de vida da mãe dela. Então, assim, fechou com chave de ouro esse livro aqui, já me marcou demais. E a Colleen Hoover escreve muito bem nesse livro aqui, ela descreve as coisas muito bem, de forma muito clara. A Colleen Hoover se concretizou, assim, se consagrou nesse livro, a minha autora favorita. E assim, meu Deus, muito obrigada por esse livro, Colleen Hoover. Muito obrigada. Foi muito necessário esse livro na minha vida. E agora chegamos nos 2 últimos livros que eu li em e-book, tá? O primeiro é Herdeiras do Mar. Esse livro aqui, eu também já falei demais dele aqui no canal. Ele vai contar histórias de mulheres coreanas, mais especificamente meninas coreanas, que eram sequestradas pelos soldados japoneses durante a Segunda Guerra Mundial para servirem como mulheres de consolo. E aí a gente acompanha nesse livro a história da personagem principal, que foi uma dessas meninas sequestradas, e a gente acompanha. Esse livro tem muito gatilho, tá? Tem cenas muito descritivas, muito explícitas também, sobre tudo o que acontecia ali desde o seu sequestro, né? Foi um livro maravilhoso, assim, e é um livro que é baseado em fatos reais, né? Então essas histórias aconteceram, as mulheres de consolo infelizmente existiam, e talvez existam mulheres de consolo até hoje, espalhados aí pelo mundo. São histórias que a gente não conhece e eu não canso de dizer que a gente deveria estudar sobre isso, que a gente deveria tratar com mais importância essas coisas que aconteceram, porque a gente estuda sobre a Segunda Guerra Mundial, mas eu nunca tinha ouvido falar, não sei se vocês já ouviram falar, mas eu
nunca tinha ouvido falar nas Mulheres de Consolo, então eu acho que o grau de importância delas também é muito alto e deve ser debatido, deve ser estudado, e apesar de ser uma coisa pesada assim, é uma coisa necessária de se falar. Esse livro me marcou demais, eu quis saber mais dele. Quando eu terminei a história, eu li nota da autora, eu li agradecimento, eu fui pesquisar depois, então assim, foi um livro que me marcou muito. Eu falo pra vocês, eu não costumo fazer tanto isso, não costumo ler os agradecimentos, não costumo ler esse tipo de coisa assim quando eu termino o livro, mas esse livro me pegou assim de um jeito que não tem como explicar, e talvez seja o livro favorito de 2021 até agora, assim, sem duvidar. E finalmente chegamos no último livro dessa lista, que é um livro muito pesado. Esse aqui já fica assim um alerta master gatilho. E assim, não é um livro que eu esteja indicando aqui pra vocês, só tô dizendo que ele me marcou demais, tá? Talvez esse livro não seja um livro que a gente indique pra ler, que é o livro Uma Vida Pequena. Não preciso nem falar muita coisa aqui dele, mas é um livro muito sofrido. Ele conta a história de 4 amigos, mas ele foca mais na história de 2 amigos, principalmente na vida do Jude. O Jude, ele é um cara que ele se encontra bem sucedido, ele tem um emprego bacana, ele estudou numa faculdade bacana, só que a gente percebe que por trás disso tudo tem alguma coisa estranha com o Jude. Os amigos dele logo percebem isso, né? Porque o Jude não é um cara que gosta de falar muito sobre o seu passado. E é um cara que é muito retraído também, né? Então, tipo, pra você dar um abraço no Jude é uma coisa, assim, de outro mundo. Se você for apertar a mão dele, já é uma coisa que assusta ele. A questão do toque em si assusta, né? Então eles percebem que tem alguma coisa por trás disso. E aí a autora vai contando pra gente, né? A gente também fica querendo saber o que aconteceu com o Jude. E foram coisas, assim, extremamente pesadas que aconteceram com ele. E cada coisa que passava eu achava um absurdo e acreditava que não teria coisa pior, e tinha. E é terrível pensar que esse tipo de coisa realmente acontece, sabe? E, cara, o que o ser humano ele é capaz de fazer é muito bizarro as coisas que o Jude passou. Sério, esse livro ele é muito pesado, mas ele marcou demais. E assim, não dá muito pra falar sobre o livro sem dar spoiler, mas é um livro muito sofrido, é um livro muito triste, mas foi um livro que, assim, apesar de tudo, me marcou muito e tá, assim, no meu coração pra sempre. Eu amo Jude. Mas é isso então, gente. Já tá ficando até de noite. Acho que deu pra perceber assim pela luz do vídeo. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Esses foram os livros que mais me marcaram na vida. É claro, tipo, tem outros livros que foram muito importantes pra mim, que foram favoritados e tal, mas eu acho que não me marcaram na proporção que esses aqui me marcaram, tá? Como eu falei no início do vídeo, esses livros, eles são muito pesados, falam sobre temas muito pesados, então tem muitos gatilhos também, então talvez não sejam livros que eu esteja indicando. Talvez os primeiros, assim, que sejam mais levinhos, eu acho que indico pra vocês, mas principalmente os 2 últimos livros, principalmente o último livro, né, Uma Vida Pequena, não é um livro que eu esteja indicando, não é um livro que eu indique, assim, pra vocês lerem, porque é um livro muito pesado, tem muito gatilho, são tantos gatilhos, assim, que não consigo nem citar todos, enumerar todos aqui, mas principalmente tem muito gatilho de automutilação, de suicídio, de estupro, de abuso sexual, de abuso infantil. Assim, tem muito mais gatilho, é um livro muito pesado, então por isso eu não indico, é um livro muito sofrido. Não leiam se vocês não estiverem preparados psicologicamente para nenhum desses livros, tá? Mas eu que vim aqui contar pra vocês foram livros que me marcaram e foram livros que têm muita importância na minha vida, que formaram e mudaram um pouquinho, assim, do meu caráter, que acabaram me moldando um pouquinho, sabe? Mudando um pouquinho do meu caráter, assim, da minha forma de pensar e ver o mundo. Então, são livros muito importantes pra mim, muito importantes, e por isso entraram aqui pra essa lista. Mas assim, gente, terminei o vídeo meio triste, assim, meio cabisbaixa, porque esses livros, eles são muito pesados, né? Então a carga deles acabam... Mas é isso, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Para todos os livros, caso você queira comprar, tem link aqui embaixo na descrição. Você pode ler uma sinopse completa e também comprar esses livros, e comprando por esses links, você ajuda o canal de certa forma. Então é isso, gente. Muito obrigada a você que assistiu o vídeo até o final e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!